Fala aí, gente! Olha aí, voltamos, hein? Yes. Mais um BetaCast. E eu tô muito feliz de receber meus amigos aqui hoje, de verdade. Eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite muito legal, que a gente vai estar trocando uma ideia aqui sobre o quê? Arthurzinho, namoro. Hoje vai ser uma noite que a gente vai tratar de uns assuntos polêmicos, uns assuntos mais aconchegantes para uma noite de sexta-feira. E vai ser uma ideia muito boa. E já no início, já quero te indicar, cara. Manda esse link para alguém aí. Pega isso aqui, bota no seu grupo de WhatsApp, dos seus amigos. Sexta-feira à noite, nada melhor do que assistir BetaCast. Mais um episódio, segundo episódio. E a gente está recebendo aqui nossos amigos hoje, ó. Douglas e Leila. Um casal extremamente especial e amado da nossa igreja. Douglas, seminarista. Olha aí. Homem de Deus. Homem de Deus. E, gente... um especialista aqui em namoro também, né? A gente trouxe o melhor. O cara mais experiente. Quem? Boa noite, família. Vamos aí, mais um BetaCast. Nosso programa de sexta-noite. Vambora, filho, que hoje tem. É isso aí, gente. Olha, a gente está querendo fazer esse programa aqui com vocês, né? Não é só uma conversa nossa aqui da mesa, mas é uma conversa da galera também. Então, se você está aqui com a gente, cara, bota sua pergunta, seu comentário aqui nos nossos comentários para a gente estar conversando ao vivo aqui. Estou com o computador para a gente conversar de verdade. Então, se você está aí, a galera da liderança vai estar botando também os comentários, as perguntinhas, impulsionando para a galera. E de verdade, manda esse link para alguém, que hoje vai ser uma noite muito especial. Mas, como eu falei... E se ficar meio nervoso de colocar pergunta, coloca assim, um amigo meu. O meu primo pediu para perguntar tal coisa, entendeu? Que a gente responde aqui, fica tranquilo. É isso aí, vai botando assim um amigo... Não, tem um amigo aqui que mora aqui, meu vizinho, perguntou. E a gente vai realmente fazer... Aí, o pessoal já está começando a comentar aqui, bênção demais. Vamos chegando. E hoje o tema, como a gente já falou, é namoro. Vitão, tema super pertinente, pós-dia dos namorados. A galera tá aí se perguntando. E a gente vai responder aqui, vai enfrentar algumas perguntas que eu tenho certeza que vão ser muito legais. E, para a gente começar aqui o nosso assunto, antes de mais nada, a primeira pergunta. Estão preparados para responder, gente? De verdade, ó. Olha só, deixa eu falar aqui. Antes de começar esse assunto, eu particularmente acho extremamente delicado. Câmera 2 ali, ó. Câmera 2, câmera 1, não sei. Mas eu acho extremamente delicado esse assunto. Pro meu coração, eu tenho muito temor de falar dele, porque é muito delicado. É mesmo. Então, que a gente possa falar aqui com equilíbrio. Eu sempre trago também muita questão do caso a caso, pensar o caso a caso, mas a gente não pode ignorar que tem princípios que regem aí o que a gente vai falar e tal, a nossa experiência. Eu queria destacar isso, porque pro meu coração é muito, muito, muito delicado mesmo esse assunto. É mesmo, muito pertinente. E, como a gente estava conversando aqui antes, é realmente tratar a situação também com o temor do Senhor. Mas vai ser uma conversa leve, vai ser uma conversa para a gente realmente estar aqui juntos, conversando. E no início, para a gente já começar aqui, esquentando as nossas perguntas, como manter as minhas expectativas no lugar certo? Tanto durante o namoro, quanto antes do namoro também. Porque em muitos momentos a gente fica com aquela expectativa em relação ao relacionamento que pode vir em algum momento. E também depois que começa a namorar, a gente também tem aquelas questões que ficam, caramba, onde está o centro das minhas expectativas? E já está aqui na mesa a pergunta, quem quiser responder, como eu posso manter as minhas expectativas no lugar certo? É que eu fico brincando que eu gosto de falar. E Leila, ela já prefere ir complementando, né? Olha pra essa câmera, não é isso? Gente, então, eu acho que esse assunto eu falo dele com muito cuidado, porque eu fui criado em um ambiente bem radical. E quando você é criado em um ambiente radical, você aprende os danos que todo radicalismo gera. E eu não curto hoje essa ideia. Eu acho que o reino de Deus ele é um reino de leveza, de fluidez, mas ele também é um reino de princípios e valores, como Leila falou agora há pouco. E eu acredito que essa questão da pergunta de como manter a expectativa, a visão, o coração, tudo no lugar certo, para mim tudo é determinado pela maneira como começou. Então, se você começa a namorar com 12, 13, 14 anos de idade,
cara, não tem como você manter a coisa no lugar certo. Porque você provavelmente começou ou porque você estava sozinho ou sozinha, carente, quer arrumar alguém, ou porque está todo mundo namorando e você quer namorar também. Então você já começou com as motivações erradas. E aí eu acho que primeiro a gente precisa perguntar como a Bíblia enxerga esse assunto do namoro. Primeiro que ele não é um tema que a Bíblia legisla sobre ele de uma forma muito clara como em outros temas. Então, daí já acho delicado a gente estabelecer limites muito bem fixados. Mas eu acredito que a Bíblia estabelece princípios, que o relacionamento a dois, homem e mulher, ele é feito com um propósito, que é glorificar a Deus através do casamento. E o casamento vem para gerar família. E a família ela é um projeto de Deus. Então, quando o namoro ele foge isso para se adequar àquilo que o mundo se propõe a ser, que é tudo aquilo que te dá prazer, tudo aquilo que supre suas carências, a gente já tem um grave problema. E isso é o que acaba acontecendo, inclusive dentro da igreja, assim como no mundo. Quer complementar? Continua. Então, acho que, assim, para mim, a primeira questão que nasce é disso, assim, da coisa começar no lugar errado. Quero suprir as minhas carências. Então, eu acho que a primeira coisa, cara, tá no momento para isso? É essa hora? Porque se você começa já com a visão certa, que é, vou poder glorificar Deus através de um casamento, ainda que eu não case com aquela pessoa, eu acho que fica mais fácil a questão de manter a expectativa certa. Porque começou com a missão, na hora certa, com o projeto certo. Basicamente é isso, da minha parte. Mas deixa eu te perguntar, Douglas, uma parada sobre essa questão também, que você falou muito sobre começar o namoro no tempo certo, no lugar certo, e depois que você começa o namoro, vamos supor, tem duas situações aqui, você pode ter começado o namoro no tempo certo, com maturidade, mas ao mesmo tempo pode ser o contrário. Mas depois que você já está namorando, vai começando a ter um envolvimento muito maior, sentimental, de expectativas, e como é que você vai começar a direcionar? Eu estou perguntando para o Douglas aqui, mas é para a galera, depois já que começou o namoro. Beleza. Cara, então, o que eu acredito? Eu acredito, assim, que a gente precisa andar em comunidade, andar com amigos, de preferência, assim, se a gente quer viver da melhor maneira, cara, a gente que ama Jesus. E isso, assim, ajuda. Ainda assim, é um caminho... Cara, relacionamento é muito complicado, porque a gente vem cheio das nossas questões familiares, cheio de carência, e parece que a gente quer jogar tudo aquilo no outro. E eu acredito que quando a gente, busca ajuda, troca ideia com os nossos pais, eu sou um ferrenho, assim... Eu sou um devoto disso. Quem me conhece, pra mim, cara, procure os seus pais. Não construa amizades, relacionamentos sem ter os seus pais por perto. E eu falo isso, inclusive, para pessoas que têm os pais não cristãos. Assim, busque a ajuda dos seus pais. Ninguém te ama mais do que os seus pais. Então, assim, Douglas, não tenho pai. Sou criado por uma tia, minha avó, meu avô, um padrasto, não sei. Essa pessoa que ocupa esse lugar maternal, paternal, converse com ela, busque ajuda, troque ideia, compartilhe abertamente do que você está passando. Gente, isso protege muito a relação. Protege muito, porque aquela pessoa ela vai estar conectada com você e ela vai ser um grande canal de Deus para te proteger. Porque é isso, essa fase do namoro, ela é uma fase perigosa. A gente está carente, a gente está carente emocionalmente, sexualmente, a gente está carente de tudo. Então, normalmente você quer, principalmente quando é o primeiro, você quer jogar tudo na pessoa. E isso, a gente tende naturalmente a colocar o outro no lugar de ídolo. Isso se torna um sério problema. E, de repente, a gente começa a se desviar de Deus. Não, que eu acho interessante também é que uma coisa muito clichê, mas que eu acho que é muito importante também nesse assunto, é que eu acho que para tudo na nossa vida a gente tem que se preocupar com a base que a gente constrói, né? E quanto mais sólida essa base, mais a gente entende que a carência ela não vai ser resolvida no outro, né? A carência ela vai continuar porque é algo que flui da gente, da nossa carne, da gente, do ser humano. Só vai mudando assim a roupagem. Só vai mudando, vai mudando. Exatamente. E a gente, com essa base sólida, é que realmente a gente consegue entender que não é o outro que vai suprir essa carência. Não é ganhar dinheiro que vai suprir a carência ou qualquer outra coisa do tipo. Mas é, de fato, você construir uma base sólida em Deus mesmo, né? É clichêzão, mas é a pura verdade. E é aí que a gente entende que, mano, eu não vou buscar a resolução dessa carência, enfim, suprir essa carência na minha namorada, no meu namorado, né? E sim em Deus, que é o que vai reger tudo de uma forma plena. Deixa eu complementar essa parte aí. Eu me identifico muito com essa pergunta, porque eu vivi uma experiência assim, depois de casada, a gente namorou durante 1 ano e meio, né?
Só que a gente já tinha muita amizade, muito assim, 4 anos de amizade. Meus pais conheciam ele, eu conheci os pais dele. Então a gente já tinha algo construído de muito tempo. E depois ele já namorava outra pessoa, eu namorava outra pessoa. E aí a gente terminou e tal, depois de um tempo, enfim. A gente começou a namorar, casamos rápido por conta dessa história. Mas o que eu queria ressaltar aqui da expectativa mesmo é porque... O que acontece? Eu comecei a ver, quando eu casei, eu comecei a ver, Deus me mostrou assim num determinado momento que Douglas tinha ocupado esse lugar no meu coração, esse lugar de ídolo, de alguém que eu pensava em tudo que eu queria fazer, eu tinha que pensar nele, tudo que eu fazia com o meu tempo, eu tinha que encaixar o tempo dele, e ele realmente começou a ser essa pessoa que ocupou esse lugar que não era Deus, não era Deus. E assim, isso tudo para falar que eu, cristã, amando a Jesus, lendo a palavra, orando, estando na igreja, servindo na igreja, e ainda assim eu me vi colocando o meu próprio marido, e isso não foi de uma hora para outra, acredito que seja no todo o relacionamento, ele foi ocupando esse lugar de Deus, porque as minhas expectativas começaram a ser que ele suprisse esse lugar. E já vou acabar, só para puxar esse gancho, o que foi muito importante para eu detectar esse lugar? Eu acho que foi uma ferramenta de Deus na minha vida, foi a terapia. Depois que eu busquei terapia, assim, por uma questão de eu ser psicóloga, eu estava me formando em psicologia também, então eu queria ter essa experiência. Na terapia foi um instrumento de Deus que Deus começou a me mostrar quais eram as minhas mazelas, quais os lugares que eu estava ocupando na minha família, quais os lugares que eu estava ocupando nos relacionamentos à minha volta, que não eram meus, os lugares que não eram meus, e aí eu pedia, tentava encontrar em Douglas que ele ocupasse esse lugar, porque eu estava ocupando o lugar errado. Então isso para mim foi muito importante quando Deus trouxe luz, através da terapia, nesse espaço que eu estava ocupando, e botando nele toda a minha expectativa de que ia suprir esse lugar. Então para mim foi muito importante essa questão da expectativa, que foi difícil, mas foi essencial, um processo muito de cura assim, para o meu coração. E é importante isso que ela está falando, porque mesmo eu tenho muito cuidado de trazer muita humanidade para essa questão do relacionamento, porque somos seres humanos. Então a ideia, cara, ninguém aqui é anjo, não. Ninguém aqui, não, a gente sente, tem vontade, tem hormônio, sofre, sente dor, dá mal-estar no estômago, dor de cabeça, dá tudo isso, saudade, não dorme, insônia. Dá tudo isso. Então, assim, em nenhum momento eu quero tirar a humanidade da coisa, porque cometi uma série de erros de namoro, falhei. Então, eu tento muito olhar para trás e ver, poderia ter vivido melhor, poderia ter agido melhor, isso teria me feito mais bem. Então, isso que Leila traz, até mesmo da terapia, foi um instrumento de Deus absurdo na nossa casa para que a gente caminhasse muito melhor. Gente, quando a gente entra no relacionamento com o coração errado, e mesmo amando a Jesus, mesmo, já tem várias lutas, quando a gente não ama Jesus, então, não coloca Jesus como prioridade, fica tudo mais difícil. E você traz muito peso para o relacionamento, você traz muita dor desnecessária. Então, as nossas dores, elas acabam acontecendo porque na medida que a gente ama menos o Senhor. Quanto menos a gente ama o Senhor, mais a gente sofre, mais a gente deposita o nosso coração no lugar errado, isso gera uma série de transtornos. Então, tudo que a gente está falando aqui tem esse foco de, meu irmão, minha querida, onde você estiver, acorda, cara, se liga. Pô, olha para a palavra, o que a palavra está falando sobre isso, como ela legisla sobre esse assunto, o que ela te direciona, quais são os valores e princípios dela para te proteger e te cuidar e te conduzir da melhor maneira. Isso, em muitos momentos, é também relacionado ao próprio entendimento do propósito do namoro. Porque é realmente, durante o tempo que vai passando, por mais que você entre com o coração, às vezes, voltado para estar fazendo a vontade do Senhor, essa questão da falta de base, que foi até o que o Vitor trouxe também. Quando a gente não entende o propósito do namoro, o nosso namoro fica um pouco distorcido à medida que a gente vai ganhando intimidade com a pessoa, porque aquela familiaridade vai distorcendo alguns princípios que são básicos, que muitas vezes a gente nem carrega pela familiaridade. Então a gente se acostuma, por exemplo, a botar a pessoa no lugar errado. Ou passa por cima, né, deles. Ou passa por cima. E o que acontece? Nessa situação que a gente não vai entendendo o real propósito do namoro, a gente acaba entrando num lugar de cobrança. Tanto da gente, quanto do outro. E aí eu queria jogar mais essa pergunta aqui para entender um pouco o que vocês acham. Qual é o propósito do namoro? Qual seria esse propósito? Para que serve o namoro? Qual o real sentido de namorar? Ela que ela já me avisou. Eu gosto de complementar.
Você quer falar? Quer responder? Pô, tudo é seu essa pergunta. Então, beleza. Então, eu acho que a gente tem uma séria dificuldade em achar que olhar para a Bíblia e achar que ela está ultrapassada. Eu já tive várias crises assim, gente, por que Deus não aborda esse tema? Não é possível, isso não era importante na época, meu Deus. Mas quando a gente olha para a mensagem central da Bíblia, tenta olhar a Bíblia de uma forma sistemática, você vê que em toda a história de Israel a questão do relacionamento é um problema, assim. Eles estão sempre falhando com isso. Eu acabei de fazer minha devocional em Esdras e Neemias, você vê que os dois livros acabam com o mesmo problema. Eles estavam sempre se misturando, namorando, casando com os povos que Deus tinha falado, cara, não se mistura com essa galera. Eles vão desviar vocês. Se vocês casarem com eles, se vocês se relacionarem com eles, vocês vão se desviar do meu propósito. Gente, depois da escolha por Jesus, a pessoa com quem você vai namorar e casar é a decisão mais importante da sua vida. Mais importante do que a escolha da minha profissão, sim. O relacionamento, biblicamente falando, é a decisão mais importante da sua vida. Até porque a partir dele vai se destrinchar tudo da sua vida. Se seu casamento está bem, sua profissão vai começar a correr bem. Né? Assim como o relacionamento com Jesus. Se seu relacionamento com Jesus está bom, está firme, começa a se expandir para as outras. Seu olhar é outra, sua visão, sua escolha é outra, tanto profissional quanto de relacionamento, e com relacionamento também. É o top 2, assim, porque vai realmente espalhando aí, influenciando todas as outras decisões da sua vida. Isso abre a mente, cara. Porque às vezes a gente fica se perguntando assim, será que Deus está ligando para essa parada aqui na minha vida, do relacionamento? Porque às vezes a gente coloca a questão do relacionamento num lugar muito distante. Não. O Senhor tem um propósito no relacionamento, no namoro, e isso é muito importante. Porque parece que... Tem gente que fica pensando assim, meu Deus do céu, acho que eu nunca vou casar. Sabe? Pensando umas paradas meio assim. E fica assim, esse Deus não deve estar ligando pra mim, né, Arthurzinho? Você às vezes pode estar perguntando. Falou, né, Arthurzinho, mano? Infelizmente é isso que aconteceu comigo também. Ficava pensando assim, caraca, mano, nunca vou namorar, tá ligado? Uma galera namorando. Mas, irmão, aprendi com Deus que Ele tem o melhor pra minha vida e Ele tem o tempo certo. Isso aí que é bizarro. Porque o tempo certo de Deus é diferente do tempo das pessoas. Irmão, pode estar todo mundo namorando e você está esperando e espera, porque certeza que Deus tem o melhor para você. Deus tem a tua varoa prometida, o teu varão prometido. É isso. Não, eu acho que é legal disso. Eu comecei a namorar, eu tava brincando com o Arthurzinho. Eu comecei a namorar com 20 anos, foi a primeira vez que eu namorei. Beijo, para ser mais... Começou tudo junto ali. Então tá bem. Gente, de verdade, hoje eu olho e acho que eu comecei cedo. Porra, com 20 anos. Cara, gente, a nossa referência não é o que o mundo tá fazendo. Eu lembro que na época que eu tinha acabado de terminar um namoro, na época, eu comecei a ler muito. Falei, cara, vou mergulhar nesse assunto. E eu li um livro que me marcou muito, chamado Por que Esperar pelo Amor Verdadeiro. E esse livro me marcou porque ele trabalhava muito com estatísticas É um livro de um autor americano e tal, e ele mostrando quais eram os danos do namoro pelas fases etárias. Ele, por exemplo, ele dizia no livro que quem começa a namorar com entre 13 e 15 anos, a maioria chegava aos 20 e já tinha transado, já tinha tido uma relação sexual aos 20. Porque a pessoa começou no auge de quando os hormônios estão se despertando no corpo. E aí, dessa mesma galera, aos 25, normalmente já era mãe solteira, já era pai solteiro, alguma coisa assim. E ele ia mostrando o quanto isso ia custando aos cofres públicos, no caso dos Estados Unidos. E eu lembro que na época, ler aqueles dados, ele trazia vários dados sobre doenças sexualmente transmissíveis, várias coisas. Eu falei, gente, que loucura. Que loucura. E a gente está brincando com isso. E na época, quando eu comecei a namorar, aquilo era uma curiosidade. Eu falei, cara, tenho 20 anos, como assim? Eu nunca namorei, todo mundo já namorou. Eu não, quero saber o que é isso também. E, gente, biblicamente falando, isso é loucura. O relacionamento a dois, você mexe com a casa de uma outra pessoa. Se a filha, se o filho tiver mal, aquilo mexe com uma família. Pô, isso é muito sério. Como eu falei, eu não gosto de um pensamento radical, mega fundamentalista como eu fui criado, mas também a Bíblia, ela é um lugar de equilíbrio. Cara, você mexe com outra pessoa, você mexe com toda uma estrutura familiar. É muito sério, né? É uma responsabilidade de despertar no outro milhões de questões emocionais, milhões de questões mentais, exatamente, físicas, que a gente não pode ignorar isso de jeito nenhum. E vai abrindo feridas que, cara, pra mim, a minha experiência, assim, abriu uma ferida
que foi bem difícil de ser curado, assim, muito difícil. E você vai levando para os outros e vai virando uma bola de neve, uma né? bola de neve. Cada outra pessoa que você se relaciona, seja amorosamente, como até de amizade, você começa a passar aquilo para amizade, para os seus pais, e aquilo vira uma bola, porque você foi ferido lá atrás, você foi ferido Começa a ferir outros. e começa a ferir outros, E aí eu me lembrei de 2 textos bíblicos para a gente ir para a palavra, porque a palavra é tudo que importa na nossa vida, ela é o mais valioso. São textos de Cantares, que é, cara, Deus te separou um livro na Bíblia só para falar de relacionamento, que é o livro dos Cantares. Cântico dos Cânticos, assim, tipo, é como se... Cântico dos Cânticos quer dizer, é a canção, é a letra, é a poesia, é a arte para falar do assunto. E tem 2 textos que repetem muito nesse texto de Cantares, que é: não despertes o amor até que eixo queira. Ele vai repetir isso 3 vezes na Bíblia. E 3 na Bíblia é uma tipologia de plenitude. Não despertes o amor até que eixo queira. Existe um momento que o amor ele quer ser despertado. Nossa, maneiro. E com certeza isso não é na adolescência. Você pode ter certeza disso. Sim, raro, para não dizer sempre, raras exceções. Mas, em regra, não é na adolescência. Esse é um texto. E o segundo, que também repete 3 vezes em Cantares, é: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Seria demais. Gente, nós pertencemos a alguém. Você não está solto. Por mais que você olhe e veja várias coisas acontecendo na vida dos outros que você gostaria de ver na sua vida, nós pertencemos a Amém. alguém. Nós somos do Senhor. Nós somos de Jesus. Cara, e Ele tem um plano, um projeto para a nossa vida, que por mais que agora não pareça, você vai olhar na frente e vai dizer, é perfeito. Amém. Aleluia. E essa questão da seriedade do relacionamento, muitas vezes a gente, quando é novo, a gente não percebe muito onde é que a gente está entrando, em que terreno a gente está pisando. Porque o namoro, cara, é um tempo de muita seriedade. Fala, Arthur, você tá com o microfone aí já? Tô aqui já. Aposto. É porque, mano, às vezes a gente quer namorar, mas a gente nem tem maturidade pra cuidar da nossa própria vida. É. Nem, tipo assim, a gente tá com um relacionamento muito bom com a nossa família, ou da nossa faculdade, a gente não consegue nem fazer as coisas básicas que a gente precisa fazer, ou trabalho, e a gente já quer namorar, cara. A gente não entende a importância, porque hoje em dia a gente vê, mano, adolescente, tipo assim, desde novinho, já sendo inserido disso de namoro, de ficar e, caramba, você nunca beijou, você tem que beijar, você nunca fez isso, tem que fazer. Isso começa desde a escola, então... E puxando um gancho do que eu falei também da expectativa lá atrás, o que veio muito à minha cabeça, assim, desse autoconhecimento que eu encontrei depois de casada, na minha cabeça foi tardio, mas Deus sabe de todas as coisas e também, né, Deus tem um plano. E aí, cara, eu tenho visto muito momento de solteirice, assim, como esse lugar que ao invés de a gente ficar pensando no que a gente não tem, caraca, eu não tenho namorado, eu não tenho um ficante, eu não tenho não sei o quê. Cara, o que eu posso buscar que só esse tempo vai me dar? Porque depois que eu namorar e casar, já era, assim, a não ser que a pessoa morra e sei lá. Assim, você não vai voltar mais para esse tempo. Então, assim, esse momento é o momento, cara, o que eu posso descobrir de mim? O que eu gosto? O que eu preciso tratar no meu coração? Cara, todo mundo... Eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado. Estou me formando em terapia sistêmica familiar. Então, assim, todo o meu olhar é para a família. Qual é a função que você exerce na sua família? Você exerce a sua função de filho e somente filho? Ou você é pai dos seus pais, ou você é pai do seu irmão, e aí você não vai dar conta, você vai trazer isso. Então, assim, vai trazer isso para qualquer relacionamento. Então, busque com toda a sua sede esse autoconhecimento que vem de Deus através de outras ferramentas. Pode ser discipulado, terapia... Pode ser 30 mil coisas, só a leitura da Bíblia, só a oração, só a comunhão. Eu não acredito no só não, tá? Eu acho que é um conjunto, dá para beber de todas as fontes. Mas assim, cara, busca isso, porque é esse tempo de solteira que você não tem compromisso com ninguém, a não ser com você, com o Senhor primeiramente, com você mesmo e com a sua família. Tirando isso, cara, é um terreno assim muito fértil para você realmente descobrir quais são as funções que eu exerço. Eu quero exercer essas funções? Quais são as decisões que eu vou tomar? Eu estou tomando por mim mesmo, por aquilo que Deus tem falado no meu coração, ou porque eu exerço essa função na minha família, ou porque eu vejo meus amigos fazendo, ou porque tá todo mundo aí tocando a vida dessa forma. Então, assim, é um momento de muita autorreflexão e desconstrução. Amém. Assim, eu vejo, hoje olhando, eu falo, deveria ter aproveitado mais, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E é uma época, tipo assim, que a gente vai formar nossas bases de quem realmente a gente é quando está solteiro. Porque uma imagem que eu penso muito sobre relacionamento hoje é o seguinte, como se fosse um vaso de barro mesmo, a nossa vida. Nossa vida é como um vaso de barro.
E nesse período de solteiro é o período que eu vou estar formando a minha base, a minha primeira forma, sabe? Que eu vou estar formando ali as minhas características, moldando meu pensamento, sendo forjado o meu caráter, para quando você entrar no relacionamento, essa obra não terminou ali. Mas vai ser o quê? Aparar as arestas, porque estar no relacionamento é muito desse propósito, de eu estar num lugar e vivendo um ambiente em que eu vou ter uma oportunidade de ser moldado também, ter meu caráter moldado por uma outra pessoa que Deus colocou na minha vida e que vai ser um presente para mim. Mas, ao mesmo tempo, é um tempo de amadurecimento também dentro do relacionamento. Mas antes, eu preciso ter minha forma. Eu preciso ter o meu caráter já direcionado pelo Senhor. E dentro de um relacionamento, como o ferro afia o ferro, que em muitos momentos vai ser assim, cara, o namoro vai ali descascando algumas áreas que precisam ser descascadas no seu vaso, vai começar a moldar algumas situações ali e terminar uma obra que vai ser, na verdade, só completa na eternidade. Mas, de qualquer forma, eu tenho muito esse lugar de eu preciso estar, de certa forma, pronto. E aí, no namoro, vai como um ferro, fiando ferro mesmo ali, moldando e aparando algumas questões da nossa vida. Nessa metáfora aí do vaso, eu, por exemplo, me vi quebrando o vaso inteiro no casamento e construindo um novo, porque eu acho que era para ter feito isso no outro tempo, mas como Deus sabe todas as coisas, assim, hoje eu olhando, eu falo, cara, será que o momento que eu estava solteira, não era o momento para eu buscar isso? Deus não me revelou? A gente pode falar mil coisas, Deus não conduziu dessa forma, mas se eu pudesse falar alguma coisa para quem está solteiro hoje, é, cara, descubra esse lugar para formar esse vaso, que vai ser quebrado em algumas partes do vaso, vai ter que se afiar, vai ter que se moldar de novo, isso é normal, isso é o relacionamento, ferro com ferro se afiando mesmo, mas não ter que quebrar o vaso inteiro para construir um outro vaso, porque lá atrás você não construiu o vaso assim, que o Senhor olhava para você, é essa a sua função, é esse o seu papel e somente esse. Não. Então, E uma coisa até que a gente conversa muito lá em casa, e aí é uma discussão que eu estava tendo hoje mais cedo com um amigo, é que, gente, existe muita propaganda enganosa. A gente não pode esquecer isso também no relacionamento. Cara, Douglas é o cara que desconstrói, tá? viu? Ele me desconstruiu todinho. É assim, ó, você tá vivendo isso, tá pensando nessa parada, não é assim não, cara, calma aí. Não, mas Douglas, é sério, a gente tá rindo, brincando. Gente, tem muita propaganda enganosa. O cara te vende aquilo, é igual a gente brinca, não, o dia que você tiver a roupa tal, e você tem a roupa, fala, tá, e aí? Nada demais. Se você tiver o iPhone último tal, aí tu compra, meu irmão, parcela aquilo a perder de vista. Isso começa desde pequeno, porque eu tive uma aula sobre isso, que eram as propagandas das crianças. Desde pequenininho, Hot Wheels. Aí se você tiver esse carro, você vai ser o popular da escola. Então, desde criança, a gente fica recebendo essas informações que no nosso psicológico vai traduzindo aquela mensagem, aquele produto, aquele ter, pelo ser. Então, realmente faz essa conexão. Mas... Não, exatamente. E aí você... E quando entra na área do relacionamento, a gente lida da mesma maneira. Que é, pô, se eu namorar, tipo... Chega uma hora que você não quer nem saber quem, mas... Minha vida vai mudar, né? Não, cara, aí sim, pô, aí tem uma namorada, tem um namorado, aí a coisa vai ficar legal, pô, sabe? Vou entrar num outro momento. Aí você entra e fala assim, é isso aqui? É sério? Aí você tem que lidar com outro ser humano cheio de questão. E é uma quebra de expectativa, né? Ou seja, uma falsa expectativa que é alimentada no seu coração, e aí quando quebra você fala assim, bicho, agora o que eu vou fazer? Porque não era isso que eu imaginava que era. E aí a gente entra naquele ponto de que a gente está lidando com um outro coração, com sonhos, né? Que Sim, são das exatamente. pessoas da pessoa que você está namorando. Então, uma série de sonhos, uma série de perspectivas que você fala assim, caraca, não é isso. Ou seja, por causa de algo alimentado lá antes, falso, você tem uma... como é que se fala? Uma resposta, né? Uma consequência... Sim. Horrível, né? Péssima. E volta naquela parada do vaso. Douglas foi um negócio interessante. Ah, não, cara, quando eu começar a namorar, pelo amor de Deus, aí eu vou ser feliz. Quando eu começar a namorar, aí que as coisas vão começar a dar certo. Não, cara, parece que a gente vê esse vaso, às vezes, entrando no relacionamento, que tá com um pedaço lá faltando, e fala assim, não, eu vou entrar no namoro, que esse namoro que vai preencher essa parte da minha vida. Tá errado, meu irmão. Um outro pedaço teu. Então é esse tempo realmente de solteirice que vai te fazer, cara, ser um vaso inteiro no Senhor. Porque a gente também vive num momento que, não, eu sou autossuficiente. Cara, a gente não é autossuficiente. O tempo de solteiro é um momento que eu vou ser autossuficiente em mim mesmo e eu me basto. Cara, amém que, tipo assim, você tem uma autoconfiança, mas quem te basta é o Senhor. Sabe? Não, e esse campo do qual é o momento, qual é a fase, qual é o propósito, tudo que a gente está discutindo aqui é de exatamente isso. Se você entra, cara, com o lugar certo, não criar essa expectativa, vai ser assim. Gente, mesmo no namoro, às vezes, até antes do namoro, naquela amizade que já tá um negócio mais claro ali.
Gente, sair é tão difícil, poxa, é frustrante, cara, dói. Mesmo. Pô. Então, assim, há muita propaganda enganosa nisso. E a televisão, as mídias sociais ajudam muito nisso. O cara, para um dia dos namorados, fala, poxa, não tenho ninguém para me dar uma rosa, para me levar para jantar. Gente. Eu fico rindo, porque, sério, quando você constrói uma família, cara, quando você casa, você vê que isso é piada, isso é brincadeira de criança, diante da responsabilidade, da dinâmica da vida, diante da dinâmica. Eu evito, a gente às vezes troca essa ideia direta do que tu deveria ter construído antes, cara. E a ideia aqui, né, eu acho que é bom deixar claro, não é trazer um cenário pro namoro de, meu irmão, é um desastre completo, não namore. Não é isso. Mas é entender a responsabilidade que é namorar, né? É isso aí. E que resposta alguma vai ser dada no relacionamento com outra pessoa, né? Entender que a gravidade disso no sentido de, tipo assim, cara, eu posso estar machucando uma outra pessoa e se tratando de uma outra pessoa, isso é muito sério, sabe? Se tratando do sentimento de uma outra pessoa, isso é muito sério. Então não é aqui trazer um cenário, meu irmão, isso é horrível, não faça. Não, é muito bom. Até porque eles não vão acreditar. Não vão acreditar. Ou seja, isso aqui não tá servindo pra nada, gente. Um beijo, tchau. Mas assim, de fato, é entender assim, a responsabilidade e as coisas que precisam ser construídas antes mesmo pra gente chegar no namoro, entender que a gente tá forjado, de que a gente não é o centro das atenções, não é o centro do mundo, como a gente geralmente acha. Você pensa no outro e você dá prioridade pro outro, né? Então, assim, são coisas importantes que a gente precisa saber. Mas assim, é muito bom, gente. Namoro é muito bom, mas não é coisa de filme. Né? Rapidinho, eu só lembrei aqui que a gente tem meditado lá em casa em Salmo 1, e aí me lembrou isso. Salmo 1, versículo 2. A sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Essa pessoa que tem a satisfação no Senhor e não em outra pessoa ou em outra situação, ela é como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Então eu lembrei muito disso. O relacionamento também é um fruto, né? Ela não é ele que é a árvore que vai dar fruto. Ele também é um fruto de um relacionamento com Deus. Então, assim, ou não, ou com um relacionamento com o mundo, enfim, com outros valores, com outros princípios. Então, essa pessoa que caminha sendo satisfeito no Senhor, ela é como árvore plantada à beira de águas correntes. Ela dá fruto no tempo certo. Então, o relacionamento vem como fruto no tempo certo também. E além da gente querer passar essa mensagem da responsabilidade que a gente quer trazer também os danos, né, que essa irresponsabilidade traz. São danos muito doloridos para você e para o outro que está ali. Então, para a sua saúde emocional, de novo, puxando sardinha, para a sua saúde física, para o seu tempo que você poderia estar despendendo com milhões de outras coisas, estudo. A gente sabe que o estudo é afetado com isso, a gente sabe que o nosso tempo com os nossos amigos é afetado com isso, o tempo com a nossa família. Então, assim... Tempo que não volta, né? Que não volta mesmo. Então, lembrei e queria deixar esse Salmo 1 aqui. Eu também queria aproveitar isso que o Vitor levantou, que é bem importante. Tá, beleza, vocês estão falando de responsabilidade, estão falando de um monte de coisa, do que não fazer, mas por que tudo isso? Gente, é muito maneiro. É muito maneiro. Às vezes eu evito, a gente fica conversando com a rapaziada, falando de casamento e tal. Cara, é muito maneiro você olhar pro lado e falar assim, putz, que bom que eu escolhi essa pessoa. Cara, como é maneiro ter feito... Aí, Lírio. A moral. Com certeza pra você. Pô, isso é muito maneiro. Fala, pô, que bom que eu escolhi essa pessoa. Cara, que você sabe que aquela pessoa chega do jeito certo, sabe mexer com você, te tocar, te ajudar, te conduzir como ninguém. Cara, isso é projeto de Deus. Deus planejou isso antes de você. E isso é incrível. É muito melhor assim. A ideia, eu lembro de uma frase que eu li há muito tempo atrás, que era, se você puder escolher o melhor, não escolha o bom. Não escolha o mais ou menos, escolha o melhor. Então, quando a gente levanta toda essa bola, é dentro dessa ideia do, pô, escolhe o melhor. Escolhe o melhor, não brinca com isso. Cara, com os teus amigos, surfa, viaja, faz viagem missionária, faz milhões de cursos e deixa esse momento para a hora que esse amor quiser ser despertado de verdade, né? E o provérbio, né? Provérbio não da Bíblia, da vida mesmo. Que é o apressado come cru. Então, assim, não queira trazer as coisas antes da hora. Estou de costas para Davi. Não queira trazer antes da hora, porque você vai perder algo que poderia ser muito bom para aquele momento e você antecipou. Então, é difícil, gente. Eu, por exemplo, namorei com 16 anos, cedo pra caramba. Então, assim, é fácil para me falar. Mas eu tenho aqui um do lado, tenho o Arthurzinho.
pra falar, cara, ele com 20 anos, ele falou, eu acho que eu fui cedo demais. Eu com 16 horas, falo, cara, foi cedo demais, poderia ter feito diferente. Não tive maturidade, não tive orientação, enfim. É muito difícil, a gente quer, porque quer, a gente não acredita nisso tudo que a gente está falando, mas eu acho que o relacionamento com Deus, você tá com os ouvidos sensíveis para o Espírito Santo te falar e você conseguir obedecer. Obedecer, é o tempo do Senhor, não é o tempo do Senhor, vou segurar aqui, porque é matar a carne também, né? Cara, é você se estrangular e falar, pô, não é o tempo certo. Então, fica aí a deixa. E ao mesmo tempo tem essa figura, lógico que não é igual o casamento, que a gente pode falar assim, daquela dobra de 3 nós. Mas, ao mesmo tempo, o namoro é um local que existem 3 pessoas se relacionando. É você, o seu namorado, sua namorada e o Senhor. Então tem que ter um zelo muito grande, porque tem que ter um zelo consigo mesmo, de se amar e de se entender e de saber, cara, eu estou pronto, eu estou maduro, eu tenho aqui um caráter que já foi forjado pelo Senhor. Ao mesmo tempo, você tem que entender que tem que ter um zelo absurdo com outra pessoa que está ali dentro. E ao mesmo tempo ter o zelo com o Senhor. A gente já está caminhando já para o final aqui. Se você que tem alguma pergunta para fazer, gente, ainda dá tempo de você mandar aqui no YouTube. Pode mandar aqui, como o Arthurzinho falou, se você tiver com vergonha, pode falar assim, meu vizinho que está me perguntando aqui no WhatsApp, que eu estou vendo também o podcast, pode mandar aqui para a gente. E eu queria fazer mais 2 perguntas aqui. E uma pergunta eu queria fazer aqui, realmente isso aqui é importante a gente saber. E eu queria fazer essa pergunta para o Arthurzinho hoje. Pode ser? Pode. Arthurzinho, olha só, olha. Qualquer coisa você joga a bola. Não, aqui Mandaram aqui pra gente, aqui mandaram tá- aqui pra gente. tá A gente sério, tá recebeu sério. aqui, Aquele a gente tá recebeu sério. aqui, um amigo meu, aqui ó, um amigo meu O falou Roberto, que tem... não? O Robertinho. Robertinho. Betinho. De Cabo Frio. Manda assim, ó, tem um amigo meu aqui, cara, que tá me falando o seguinte, pô, ele tem medo de chamar o date para um date. Ai. O que eu posso fazer? Pra qual câmera que olha? Pra essa aqui? Não, isso aí mesmo. Então, Câmera irmãozão, com todo respeito ao Robertinho aí. Robertinho. Irmão, Amigo do Robertinho. Robertinho falou para ele que é amigo amigo do dele, é amigo dele. Irmão, primeiramente, muita oração, muito joelho no chão, jejum, a gente brinca com isso, mas é verdade, mano, Jesus tem que ser a base do seu relacionamento, porque se não for, brother, as coisas podem até fluir um pouquinho, mas vai dar ruim, mano, porque se sua casa não estiver na rocha, não vai dar certo. Mas como é que eu posso vencer esse medo para chamar o date pro date? No prático, a gente quer Irmão, dicas. Vou te falar a verdade. Também tenho muito medo por tudo que aconteceu na minha vida. Tudo que eu sofri, eu tenho medo. Mas, irmão, te falar uma coisa, o amor de Deus lança fora todo medo. Olha só, vamos lá. Agora o prático, hein? Chegou em oração mesmo. Você viu aquela varoa, tá orando, irmão. Tá no tempo No certo. tempo certo, você Tá com é aquele maduro. pensamento de zelo, de temor em Isso. relação àquela E escolha. não precisa ter medo, hein, irmão, porque a gente tá falando aqui, tá até dando um pouquinho de medo, é muita responsa, mas, irmão, chegou, já orou, vai conversando com ela, primeiramente amizade, irmão. Primeiramente amizade, você não pode chegar do nada na menina, já querer chamá-la pra sair, essas coisas, não, calma aí, irmão. Chega na amizade, troca ideia, entendeu, conversa. E aí, irmão, no culto mesmo, ora junto, lê a Bíblia junto. Vamos pro culto. E vamos pro culto. E aí, irmão, as coisas vão mais pra frente. É isso. Aí, galera, quem não notou, perdeu. Mas olha, Uma a sua sorte que vai ficar gravado aqui. Vai mesmo? E você, é lógico, e vai poder depois voltar. Se não pegou a dica do Arthurzinho, tá aí. E uma coisa interessante sobre essa parada do medo, cara, é que uma vez eu pensei nisso. Falei assim, tudo na nossa vida que é bom, antes de a gente receber aquilo, gera medo. Já percebeu? Enem. Tem uma galera que vai estar fazendo Enem esse ano aí, dos adolescentes. Caraca, mano, o sentimento de você passar por uma faculdade é desesperador. Meu Deus, vou fazer aquela prova, dá aquele medo. Vida profissional. A gente fica assim, caraca, eu tenho um sonho profissional na minha vida, mas, meu Deus do céu, para dar esse passo aqui, cara, desesperador. Como é que eu faço isso? No namoro também é a mesma coisa. Você vai ficar com aquele frio na barriga, vai ficar com medo mesmo. Meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Mas é porque, cara, é algo bom, é um tesouro. É isso, gente. Vai, Leila. Só Manda uma bala, manda observação, bala. que ele falou da amizade, e eu vivi isso com Douglas. Não deixe para ser amigos no namoro. É Porque eu verdade. acho que é uma perda de tempo e muito envolvimento, assim. Invistam muito em conhecer o máximo daquela pessoa, porque tem coisas que você pode conhecer na amizade. O caráter da pessoa você conhece numa amizade profunda, a família da pessoa você conhece, os propósitos, o sonho, os valores daquela pessoa, o relacionamento dela com Deus é na amizade. Você não precisa namorar para isso. Porque o namoro envolve, como a gente falou, a parte sexual, a parte emocional, envolve as famílias também. Então, assim, é muito envolvimento para você conhecer tudo que você poderia conhecer na amizade. Então, cara, foquem nisso. Pô, achei fulano interessante.
cara, eu quero ser amigo dessa pessoa, eu quero caminhar com ela, eu quero ter momentos de oração com ela, eu quero compartilhar minha visão, meus sonhos com essa pessoa, eu quero ver o que ela pensa sobre Deus, sobre a vida, sobre o futuro, para depois, se assim for do Senhor e você sentir paz no seu coração e vocês entenderem que vocês estão caminhando com a mesma visão, cara, aí entrar num relacionamento pensando ali em construir um futuro casamento. Então, exatamente, porque o casamento é uma união de propósitos. Então, assim, o propósito você pode saber na amizade, você não precisa namorar para isso. Exato. E não dá pra entender aquele pensamento assim, cara, já vi muita gente falando isso. Ai, mas eu não vou namorar ele não, é tão meu amigo. Gente, eu falei isso. Cara, mas não dá pra entender. Eu já conversei com várias pessoas, aí o cara falou assim, Muito meu amigo. não, muito meu amigo. Não. Ou tipo assim, tem um amigo nosso que vira falando isso. É. Não, ela é muito minha amiga, cara, não Muito dá pra minha namorar. Eu amiga. falei assim, que isso, mano? Você vai namorar uma inimiga? Uma pessoa que você não conhece, desconhecido? Isso é muito verdade, cara. Invistam na amizade. Tem muita coisa que a gente consegue se poupar conhecendo aquela pessoa na amizade para não ter um namoro e terminar. Ah, porque eu vi que ele não tinha caráter. Caraca, você não podia ter ficado 3 anos aí de amizade, saindo para os mesmos lugares, conhecendo a vida da pessoa. Não. Tive que começar a namorar para ver que o caráter dele não era legal, que ele não sonhava a mesma coisa que eu. Então, assim, se poupem. Eu acho que a mensagem é, cara, se poupem. Poupem o coração de vocês, o tempo de vocês, o relacionamento de vocês com Deus, que eu acho que tem muito ganho aí. Sobre isso que você falou, na parte prática, infelizmente é isso. A pessoa, tipo assim, caraca, eu vou ter uma amizade com ela. Aí tem amizade. Agora é o momento de desabar. Muito Vai, gente. agora bota pra fora. Pode botar pra fora esse aqui Muito ouvindo. específico. Mano, Mas é isso, mano. O que é te isso, dói? Tipo assim, o cara quer muito ser amigo, aí fala, é muito meu amigo. É por isso que hoje em dia os caras já querem pular a parte da amizade já, entendeu? É verdade. Já quer chegar, chamar pra sair, essas coisas assim. Eu vivi isso, hein? Eu vivi isso. Meu marido aqui investiu. Perseverou. É porque rola um medo também de, olha, eu posso começar a namorar e ver que não... Que aí a gente acabou. O namoro acabou a amizade. Então rola esse temor também. Eu super entendo. Mas assim, abram os olhos. Abram os olhos. Gente, o papo aqui tá muito bom. Tá mesmo. Sério mesmo, tá muito bom. Nosso time também tá aqui, ó. Também tá gostando muito do papo. E a gente vai ter que fazer um outro. Vai ter que ter uma parte 2. Vai ter que ter uma parte 2, não vai ter jeito. Gente, bota aqui, ó. Eu quero uma parte 2 também. Porque de verdade, vai ter uma parte 2 aqui. A gente vai ter que chamar vocês de novo. Porque foi muito rica a nossa conversa. E ficou várias perguntas aqui super maneiras que a gente conversou antes. Caraca, essa pergunta aqui vai ser boa e tal, não deu tempo. Então, já deixo aqui a deixa. Semana que vem não vai ser sobre namoro. Semana que vem vai ser sobre artes, sobre criatividade. Vou fazer um papo bem maneiro. Mas na outra... Dá pra fazer uma parte 2, hein? O que vocês acham, gente? Dá pra fazer uma parte 2? Porque tem muita coisa boa. E, gente, sério, se você perdeu alguma coisa, volta aqui para você ver, porque tem lições aqui muito preciosas. Namoro é um local, cara, é um ambiente de muita seriedade, de muito zelo. Mas também a gente vai voltar aqui agora, senão eu vou falar tudo de novo, vai ficar muito repetitivo, a gente já está encerrando. O papo foi muito bom. E, gente, foi um prazer receber todos vocês aqui. Se vocês não viram tudo, pode voltar. Manda esse vídeo aqui que vai ficar no YouTube da igreja. Manda esse vídeo para alguém, para algum grupo de WhatsApp de vocês, seus amigos. Se você não é inscrito no canal, está assistindo a gente agora, se inscreve no canal, dá o seu joinha, Seu like. dá o seu like. E a gente, semana que vem, se encontra aqui de novo no YouTube, 20 horas, nosso BetaCast, o podcast aqui da Beta, sobre criatividade. A gente não vai dar mais spoilers, porque também vai ser um negócio mais para frente, vai ser legal demais. E a gente vai fazer uma parte 2 de namoro. Agradecer, né? Lógico. Esses 2 irmãos queridos. Foi maravilhoso, gente, sério, foi muito especial. Que papo incrível. E é isso. Arthurzinho, terminou Posso orando? finalizar? Orando também? Mas falei mais uma parada. Eu sei que você vai, quer vai, falar. vai, Pode vai. compartilhar. Abre o coração. Rapaziada, ó, abrindo o coração primeiramente, fala com o Papai do Céu, irmão. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o tempo, a forma. Então, irmão, fala com Deus, fala o que você quer, fala o que você está esperando, suas expectativas. Tudo que está no seu coração, abre para Ele, porque Ele é fiel e justo e Ele vai fazer nas nossas vidas, na minha vida, em nome de Jesus. Vamos embora, vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa conversa. Muito obrigado por tudo que a gente ouviu, por tudo que a gente compartilhou, Jesus. Que em nome de Jesus, durante essa semana, o Senhor vai falando com a gente, Pai, sobre o que é namorar, Jesus, o que o Senhor quer da nossa vida, Jesus. Então, sabe, a gente quer basear o nosso namoro, todos os nossos relacionamentos, Jesus, em você, esperando em você e ouvindo a sua voz, Jesus. A gente te ama, muito obrigado. E é isso, amém. Amém, gente. Sextou com o BetaCast. Agora vai rodar nossa vinheta Não aqui. tem erro, vai mesmo? Pode rodar Vai e a mesmo. gente vai finalizar. Valeu, gente. Tamo junto. Até Arrasta semana pra que vem. cima, rapaziada. Valeu.
Cadê? Vem, vinheta!